Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou endocrinologista, diabetologista. Quero compartilhar um pouco com vocês os highlights, os pontos altos do Congresso Internacional de Educação em Diabetes, tá? Então, assim, o que foi falado nesse congresso, tá? De importante que eu vou trazer para vocês, duas coisas. Uma muito legal, foi apresentado um trabalho. O objetivo do trabalho foi avaliar a consulta online em diabetes. E sabe qual foi o resultado? Todos os pacientes que participaram desse estudo, foi um estudo de intervenção, foram um grupo de pessoas onde eles tiveram um atendimento online com o objetivo de educação em diabetes. Sabe o que aconteceu? Todos os pacientes tiveram uma melhora superior a 1% da hemoglobina glicada. Então, vocês que são diabéticos, vocês já sabem, mas quem não é, hemoglobina glicada é o exame que mede a taxa de açucaramento. E a ideia é ter uma taxa de açucaramento menor do que 7%. Então, o que significa isso? Eu morro pelo açúcar, eu açucaro, eu envelheço pelo açúcar. O açúcar ele impregna os meus tecidos e uma boa parte das minhas proteínas tem o que a gente chama de glicação ou açucaramento irreversível. E uma boa proteína que vive em torno de 3 meses é a hemoglobina glicada. Então, se eu meço a hemoglobina glicada que morreu pelo açucaramento, eu tenho uma taxa de morte em percentual pelo açúcar. Então, isso que é a hemoglobina glicada. O ideal é que ela fique abaixo de 7%. Tá? E isso veio a mostrar o que eu já tenho observado. As consultas online estão aumentando muito e eu vejo o paciente melhorando. Por quê? Porque o especialista em diabetes e aquele especialista em diabetes que foca na educação do paciente diabético é que vai ter um grande resultado. Então eu falo para vocês, não existe tratamento eficiente para diabetes sem trabalhar o emocional. Não existe tratamento eficiente para diabetes, principalmente diabetes tipo 1, se a pessoa não sabe, se ela não conhece onde estão os carboidratos. Então é muito comum o paciente ter uma alimentação com 90% de carboidratos e achar que está fazendo uma alimentação saudável. Sério? Ele acha que ele está fazendo uma alimentação saudável, só que você vai ver só carboidrato. E a maioria industrializado. Então, a educação em diabetes, infelizmente, deixa muito a desejar. E nós que somos endocrinologistas e educadores em diabetes, e principalmente nós que saímos um pouco fora da caixa, estamos trabalhando o emocional do nosso paciente, a gente tem um resultado incrível. E isso foi, para mim, o grande highlight. Outro ponto importante desse congresso foi o preconceito em relação ao paciente diabético. Então o que acontece? O paciente diabético, obeso, tipo 2, ele chega com problema, por exemplo, de joelho. Aí ele fala assim, doutor, eu tô com problema de joelho. Aí vamos lá, o cara, às vezes a pessoa tá com uma osteoartrite de joelho, sei lá, tá com uma sepse no joelho. Aí sabe o que o médico fala? Ele fala assim para ele, não, você precisa controlar seu diabetes e emagrecer. Tchau. Tá? Então isso é algo extremamente... Então o paciente diabético ele não tem outras doenças, o paciente obeso também não tem outras doenças. O paciente diabético obeso ele é visto como um ser humano que está com problema ou ele é visto como alguém preguiçoso, sabe, que não se cuida, que não faz exercício. Então isso foi algo extremamente positivo que a gente, como especialista, precisa passar isso para as pessoas, principalmente para os profissionais de saúde, que o paciente diabético ele também tem outras doenças, assim como as outras pessoas. E o paciente obeso, ele precisa ser visto como uma pessoa normal e não aquela pessoa que precisa sair fora do consultório e procurar ajuda, sei lá, rezar, né? Então, a ideia toda é o quê? Entender que o tratamento para o diabetes é extremamente importante. O tratamento medicamentoso para a obesidade é extremamente importante, mas que precisa saber o quê? Que não existe um preconceito, um pré-julgamento. E o principal, quando eu vejo o problema do diabetes,
Quando eu falo, você é diabético, tá? E você também é obeso, né? Eu tô vendo que você tá obeso, que você tá gordo, então tá, isso aí é tudo da obesidade, é tudo do emagrecimento. Vai emagrecer que você melhora. Então, isso é algo que foi visto lá, algo extremamente positivo. Eu ainda não tenho a solução para o problema, tá? Mas identificar o problema já é importante. E o terceiro highlight também é algo que eu já sabia, tá? Porque eu trabalho com isso há 20 anos, que é a importância da parte psicológica no tratamento do paciente diabético e obeso. Eu utilizo várias ferramentas na minha consulta: linguagem da doença, linguagem corporal, constelação familiar, eneagrama, bioenergética, biodinâmica, linguagem da doença. Então, tudo que eu falo para vocês aqui em termos de psicossomática, aliás, o grande pai da psicossomática, Grodeck, que falava que a doença traz uma mensagem de algo que precisa ser equilibrado, que as doenças do soma, do corpo, também têm uma origem emocional, tá? Não só as doenças psicológicas. Depressão é emocional, diabetes não é emocional. Tá errado. Tudo vem do emocional, de uma incapacidade de me conectar comigo mesmo e ser um bom pai e mãe para mim mesmo. Eu estou conectado com as outras pessoas, estou me adaptando aos problemas de outras pessoas, estou vivendo problemas de outras pessoas, num drama danado, num triângulo da doença, focado mais em coisas não importantes do que nas coisas importantes. Então, esses foram os 3 highlights que eu trouxe para vocês do Congresso Internacional de Cuidado do Paciente Diabético. Como cuidar melhor do paciente diabético. Eu não gosto muito dessa palavra não, tá? Eu prefiro auxiliar, porque cuidar a gente cuida de criança, tá? Adulto, a gente precisa auxiliar o adulto a se conectar com a vida e resolver os próprios problemas. Senão a gente cuidando, a gente assume uma responsabilidade pela doença do outro. E a sua doença é responsabilidade sua. Não é responsabilidade do SUS, não é responsabilidade do Dr. Vinícius, nem de ninguém, nem do padre, nem do santo, nem da mãe, nem do pai. Cada adulto é responsável pelas próprias doenças. E se a gente trabalhar auxiliando as pessoas, levando elas para um lugar melhor, mas quem precisa caminhar é o próprio indivíduo, a gente não só tem um resultado melhor, como a gente entrega para esse indivíduo, para essa pessoa, para esse ser humano, dignidade. Dignidade talvez seja o que a gente mais precise nessa vida. Dignidade, amor e ordem. E é isso que eu desejo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.